O que pode ser feito para quando perdemos um pet? Quais tratamentos podem ser feitos? Os pets necessitam de tratamento quando passam pelos desencarnes? Como que a gente pode lidar com o luto, pet? Eu sou Lauren da Silva, sou médica veterinária, sou terapeuta holística multiespécie e tenho algumas ferramentas para compartilhar com vocês por meio dos meus serviços, né? Por meio dos serviços da egrégora. Uma das ferramentas que nós temos é a mesa quântica do reino animal, intencionada para desencarnados. Pela minha experiência, o que acontece nessa mesa para desencarnados? É como se a espiritualidade estivesse dando um presente para o tutor e para o pet, mas muitas vezes para o tutor, para lidar com o processo de luto, além de ajudar o pet no desligamento, no desapego da matéria, do corpo físico. Isso acelera o processo do pet continuar o seu caminho de evolução, continuar o seu caminho de aprendizados, tanto no plano espiritual, muitas vezes animais que precisam passar por processos de cura no plano espiritual depois do desencarne, mas que acabam ficando presos aqui por apego ao tutor, por apego à casa, por preocupação com o tutor, às vezes não é nem apego, mas é preocupação. Às vezes a nossa energia como tutor também prende eles. Então a mesa, trabalhando em conjunto para o tutor e para o pet, facilita que o luto seja mais leve e que os dois consigam voltar a andar. Porque a dor do luto, gente, é uma dor forte. Eu conheço a dor do luto pet, né? Uma dor que muitas vezes é negligenciada. Uma dor que muitas vezes não é respeitada. E é uma dor profunda. Né? Então, essa mesa aqui pode ser feita para desencarnados que já desencarnaram mais até de 5 anos. Então, às vezes o animal já continuou o processo dele, mas ainda está com alguma questão, às vezes, do corpo físico daqui. Porque não foi feito muito o desligamento certinho, teve apego, e esse apego, né, faz a fragmentação da nossa alma, e a gente tem que respeitar. Então a mesa ela consegue fazer esse trabalho, tanto para o tutor, para ajudar nos desequilíbrios do tutor que estão acontecendo nesse processo de luto, quanto nos desequilíbrios que podem estar acontecendo no desencarnado. Como, por exemplo, questões nos chakras. Né? Mas também auxiliando no processo de luto do desencarnado, do pet que desencarnou, porque eles também passam pelo processo de luto. Né? A gente aqui sofre mais porque ficamos, mas eles vão continuar o processo deles. Né? Mesmo que seja um pouco mais demorado, nos casos de apego à matéria, mas eles têm um auxílio enorme lá fora. E agora também estamos tendo muitos profissionais que estão ajudando nesse desligamento. Eu faço esse desligamento, né, quando é necessário, de cortar os laços com o corpo físico, de auxiliar a deixar o que é da matéria na matéria, porque muitos desencarnados levam com eles energias que eram no corpo físico. Então a gente faz esse acolhimento depois, né, que o animal desencarnou. Acolhimento pro animal. O animal também está precisando desse acolhimento. Está precisando de auxílio para se desligar da matéria. A gente vai lá e ajuda esse processo. Mesmo que ele já tenha desencarnado há 5 dias. Às vezes ainda está conectado com o corpo físico, com a matéria. A gente vai lá e ajuda ele. Né, a deixar na terra o que é da terra. E ele continuar o seu processo. Então aqui eu já falei de 2 ferramentas. A mesa quântica do reino animal e não sei que nome eu daria para essa técnica que a gente utiliza aqui para desligamento e para auxiliar no processo do animal continuar, né, o processo dele. Né? Muitas vezes longe de nós, tem um gatinho que continua o processo dele em outra realidade, em outro planeta, em outra existência, né? Bem longe, mas ele continuou e me deixou muito feliz ver que ele estava feliz. Isso veio numa comunicação intuitiva com um guia dele, porque ele não podia ver. E ele me mostrou que ele estava feliz. Mas ajuda a gente, como tutor, também a soltar o apego. Quando é na mesa quântica, tá? Porque no outro é mais intencionado para o animal, na outra ferramenta, né? Seria mais uma comunicação intuitiva específica só para o animal. Só para eu fazer o tratamento com o animal e daí eu passo o que aconteceu, né, durante a comunicação. Mas não é para tirar dúvidas, não é para ficar pedindo perdão,
né? É um negócio mais intencionado realmente pro animal. Porque muitas vezes, quando são mortes sofridas, mortes dolorosas, o animal acaba tendo esse apego, acaba tendo esse sofrimento e também precisa de ajuda lá do outro lado. Então a gente consegue ajudar, né? Para nós que ficamos tutores, temos o Animal Reiki também, que traz uma ferramenta chamada Cura do Luto. É uma passagem de Reiki, vem a energia do Animal Reiki, né? Que é um sistema diferente, que ele é exatamente só para o reino animal. E a cura do luto ela vai auxiliar de forma inconsciente, de forma lá na alma, nas profundezas do nosso ser, a ter leveza com o processo de luto. Então ele vai fluindo enquanto a pessoa precisar. Por mais que seja só uma sessão. Claro, às vezes pode acontecer de precisar 2, 3 sessões. Né? Isso vai depender de cada um. Às vezes precisa junto uma cura da culpa. Eu ia falar cura do luto. Cura da culpa. Junto da cura do luto. Porque às vezes a pessoa está com muita culpa pela forma que aconteceu todo o processo de desencarne do seu pet. Assim como muitas vezes tem remorso por não ter feito diferente. Então a gente precisa associar os tratamentos. Às vezes com outras ferramentas também, outras técnicas de reiki ou alguma coisa do gênero, né? Frequência arco-íris, o que for. Para reequilibrar, para trazer a pessoa para o seu centro. Né? Porque essa energia de culpa também prende os nossos pets que desencarnaram. O avião está passando, não sei se está pegando. Mas temos essas ferramentas para Animal Reiki. Então é praticamente uma meditação que a gente faz. Tem a meditação base, né? Que é do próprio Animal Reiki que a gente se baseia. Mas a forma que eu faço, eu, Lauren, é me baseando realmente, fazendo o início ali com a base do Animal Reiki, o que é passado de roteiro pra gente, mas eu deixo os guias virem falar o que precisa ser falado, auxiliar nesse processo, né? Até, às vezes, eles vêm em incorporação para conseguir passar energia por meio das mãos, né? Por meio da energia do Reiki, a energia deles, né? A energia de cura deles, dos nossos próprios guias, das ferramentas que eles têm. Então eu deixo eles virem e falar o que precisa ser falado, passar mensagens, passar acolhimento e passar a energia deles também. Porque os nossos guias também têm energia de cura, de amor, de acolhimento. Então essa é a forma que eu faço, tanto para a cura do luto quanto para a cura da culpa. Também temos a comunicação intuitiva pós-desencarne, mas eu gosto de fazer essa comunicação intuitiva depois de ter feito a cura do luto e a cura da culpa, ou pelo menos a mesa quântica do reino animal. Tem que ter feito pelo menos algum deles, a pessoa tem que estar centrada para não ter resistência no campo quântico da comunicação intuitiva que vai acontecer. Porque o que acontece? Quando a gente tem muita expectativa, a gente fecha as portas, a gente cria barreiras. Então, o que precisa vir que não seja dentro das expectativas do doutor, acaba não conseguindo vir. Vem informações incompletas muitas vezes. Né? Você não consegue fazer movimento, você não consegue ajudar muitas vezes aquela alma que desencarnou, porque tem muita expectativa, o campo está pesado, o campo está fechado, você não consegue acessar, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer tratamento, porque tem muita expectativa. Então, as expectativas, elas pesam, elas fecham o campo. A culpa fecha o campo, a dor fecha o campo, cria resistência, cria barreiras. Onde tem dor não entra consciência, gente. Então precisa ser feito um tratamento antes. Porque vai facilitar no processo de luto de forma geral, mas também vai ajudar a soltar. Soltar o apego, soltar a culpa, soltar a dor. E com isso, a consciência que vem por meio da comunicação intuitiva, as informações, as mensagens, conseguem adentrar na gente. E às vezes, o que acontece? Na comunicação intuitiva, a pessoa pede perdão, a pessoa está com uma energia de culpa muito forte, e às vezes o animal não está na mesma energia, o animal está em outra vibe, né? O animal quer continuar o caminho dele, ou o animal está em paz com o que aconteceu, mas a pessoa se culpa. E aí essa energia fica ali, e a gente não consegue trabalhar como está aberto para trabalhar, porque aquela energia está como se fosse uma porta. Por mais que o resto seja livre, aquela porta está fechada. Então, a comunicação intuitiva pós-desencarne, ela vem,
quando eu faço, tem duas formas. É para ajudar o animal, como eu falei no início, né? É para ajudar o animal pós-desencarne a se desapegar da matéria, fazer o desligamento da matéria, fazer tratamentos que esteja necessitando para ele continuar e seguir em frente, muitas vezes deixando crenças para trás também, deixando preocupação, né, com quem ficou aqui encarnado. E a outra forma é realmente para perguntar como que ele tá, onde que ele tá, passar amor, não passar dor. Então, por isso que eu gosto de fazer, pelo menos, a comunicação intuitiva, né? Quando a gente vai tirar dúvidas, quando a gente vai conversar realmente com o animal, depois de ter feito uma cura do luto, uma cura da culpa, uma mesa quântica para desencarnados. Porque aí tem mais abertura para a pessoa receber. Receber o que nós, egrégora, temos para passar para vocês. Receber o que o animal tem para passar para vocês, o que os seus mentores, seus guias e os mentores e guias do animal têm para passar para vocês também. Porque como aconteceu comigo, às vezes não vem a alma do animal, vem o mentor conversar. Então, quando a gente está muito na dor, a gente está na culpa, está na dor do luto, a gente se fecha e o que acontece também? A gente entra no orgulho. E a gente entra nessa resistência e não consegue receber, porque daí a gente quer expectativa. Que aquela expectativa seja cumprida. Que é uma questão do orgulho, é uma questão do ego, é uma questão da mente, de querer as expectativas cumpridas. Só que a realidade não é assim. A espiritualidade não é assim. Ela não cumpre as nossas expectativas, ela cumpre os propósitos. Então a comunicação intuitiva ela acontece quando tem propósito. Teve muitas comunicações que eu tentei fazer no horário que estava marcado e o campo estava fechado. Eu tinha que pedir para o doutor pegar, se conectar, para conseguir pelo menos abrir um pouquinho para conseguir fazer a comunicação intuitiva. Exatamente por conta disso. Das expectativas, da mente, controlando tudo. E aí não consegue receber. E daí a pessoa fica frustrada porque não veio da forma que queria que viesse, mas vem com propósito as informações que vêm. E aí fica frustrada, e aí fica aquela energia negativa para nós, sobrando, né? Porque aí acaba direcionando pra gente. Então é uma proteção minha também fazer dessa forma, com a cura do luto, cura do rei, cura da culpa, né? A mesa quântica. Porque, gente, a gente tem que começar a ter mais maturidade. Principalmente quando a gente fala sobre animais, não humanos. A gente precisa de maturidade. Porque eles não são coitadinhos. Eles são seres muito fortes, corajosos, porque eles encarnados nessa realidade insana que a gente está. E eles são corajosos por passarem pelas missões que passam. Eles são corajosos por N motivos. Eles são, muitas vezes, almas de mestres vindo nos ajudar. Já aconteceu de eu pegar almas de mestres encarnadas em comunicação intuitiva. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. São essas ferramentas que eu uso para casos de desencarne. Todas elas são muito válidas. Se você puder fazer todas, ótimo, maravilha, ajuda muito. Se quiser fazer só uma mesa quântica e uma cura do luto, tá ótimo. Cada um lida com o luto de uma forma, cada um vai ter uma necessidade diferente. A mesa quântica ela é ótima, mas ela vai trabalhar de forma mais sutil, de forma mais inconsciente, muitas vezes no astral, né? Quando a gente faz o desdobramento de noite, quando vai dormir. Enquanto a cura do luto, a cura da culpa, ela acontece também de forma inconsciente, mas a pessoa, eu não sei, a minha experiência assim é que a pessoa muda, alguma coisa vira chave nela, sabe, mesmo que seja uma virada de chave lenta, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ela tira aquele peso do luto, né, porque a morte hoje ainda é um tabu muito grande, e isso tá no nosso inconsciente, e o que eu sinto é que a cura do luto, especificamente a cura do luto, ela consegue trabalhar isso, esse tabu, solta as amarras, solta aquele peso, solta aquela dor, aquelas crenças, aquele medo do desconhecido. E a cura do luto vai ajudando o processo de quem ficou a continuar. E, consequentemente, acaba soltando também mais o desencarnado para continuar o processo dele. Em paz, em luz, no amor, com leveza, sem arrependimento, sem preocupação. E a cura da culpa também, ela vai trabalhando inconscientemente essas crianças, muitas vezes ligadas ao desencarne, né? Então, o remorso, todas essas questões. Então, cada uma vai agir de uma forma.
Mesmo que todas elas tenham o mesmo objetivo, cada uma vai agir de uma forma. Então, por isso que eu indico sempre fazer pelo menos a cura do luto e a mesa quântica para desencarnados, e se tiver muita culpa, para fazer também a cura da culpa. Vai fazer uma diferença enorme para todos, 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 todos. Bom? Gratidão. Espero que tenham gostado do conteúdo. E se você necessita de ajuda para lidar com o luto, você pode marcar a sua sessão comigo dos atendimentos. Vai ser uma grande honra te auxiliar nesse processo. E é isso, gente. Gratidão. Fiquem bem.